Voltei um dia mais cedo de um workshop médico e encontrei 92 pessoas na minha casa, sob uma faixa que dizia: Família para sempre. Meus pais e meu irmão estavam organizando uma grande reunião. Sem mim, eu poderia ter feito um escândalo. Mas, em vez disso, fiz isso. 2 semanas depois, eu tinha 105 chamadas perdidas e meu irmão estava gritando. Quando cheguei na minha rua, tudo em que eu conseguia pensar era na minha cama. Eu estava exausta. Minhas costas doíam depois de 3 dias sentada em cadeiras ruins nas conferências, e meu pescoço ainda estava dolorido de tanto demonstrar correção postural para estranhos. Então, quando vi a fila de carros apertada nos dois lados da rua, soltei um suspiro. SUVs, minivans, uma caminhonete alta estacionada com metade do peso em cima do gramado. Alguém definitivamente convidou metade do estado. Achei que fosse alguma coisa de vizinho, provavelmente um aniversário ou um daqueles churrascos onde tios que você nunca viu na vida ficam gritando por causa das costelas. Ainda procurava uma vaga para estacionar quando olhei para minha casa e meu corpo inteiro ficou tenso. Havia gente lá dentro. Vi movimento pela janela da sala de estar. Um homem passou com um prato de comida. Alguém abriu a geladeira. Havia vozes e risadas. A porta da varanda estava entreaberta. Alguém gritou: as sobremesas estão aqui dentro. Pisei no freio na hora. Meu estômago deu um nó tão rápido que senti nos joelhos. Havia estranhos na minha casa. Meu primeiro pensamento não foi traição. Nem confusão. Foi perigo. Estacionei um pouco mais longe da multidão e deixei minha bagagem no porta-malas. Peguei minhas chaves não exatamente como uma arma, mas como algo firme para segurar enquanto meu cérebro tentava entender o que eu tinha acabado de ver. Talvez eu estivesse errada. Talvez fosse a casa errada. Como se minha varanda tivesse se mudado 3 portas para baixo. Talvez alguém tivesse invadido. Talvez fosse alguma confusão absurda. Airbnb. Endereço trocado. Andei rápido, mas em silêncio. Um nó apertava meu peito a cada passo. E então, quando cheguei na cerca, eu vi. O carro dos meus pais estava estacionado certinho na calçada, como se estivessem só de visita. Congelei. Uma onda de alívio me atingiu tão rápido que quase ri. Eles não eram intrusos, nem invasores, nem assaltantes. Meus pais estavam ali. Por um segundo, só um segundo eu me senti bem. Ainda confuso, mas não com medo. Aproximei-me, tentando entender as vozes, o barulho. E então eu vi. Uma faixa enorme, branca, estendida na varanda. Família é para sempre. Letras vermelhas onduladas, decorações florais nos cantos. Algum parente mais dedicado provavelmente passou a noite acordado preparando aquilo como se fosse uma recepção de casamento. E debaixo daquela faixa, lá estavam eles. Minha mãe, Janice, sorrindo, com uma limonada numa mão e um prato de salada de batata na outra. Meu pai, Lu, afundado em uma das minhas cadeiras de jardim, com o ar satisfeito de um senhorio. E bem no centro de tudo, Gray, meu irmão, sorridente, anfitrião, usando uma camiseta que combinava com a de metade das pessoas no quintal. Não era um arrombamento. Era uma festa. Uma reunião. Um encontro familiar completo, coordenado, com buffet e tudo na minha casa. Sem mim, ninguém ainda tinha me visto. Fiquei ali, parado atrás da cerca, como um intruso. Observei minha família andando pelo meu gramado, carregando meus pratos, sentando nas minhas cadeiras. Primos que eu não via havia anos, tias e tios, primos de segundo grau, os filhos deles. Todos convidados. Menos eu. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Apenas me virei e voltei para o carro. Calmo por fora, anestesiado por dentro. Dirigi. Sem rumo. Acabei num hotel barato, com luzes que zumbiam e uma mancha suspeita na cortina. Paguei em dinheiro e nem cheguei a desfazer a mala. Fiquei ali, completamente vestido, ainda de sapatos, ouvindo o barulho do ar-condicionado e pensando só em uma coisa, aquela faixa. Família é para sempre. A menos que você seja um incômodo. A menos que seja fácil de ignorar.
A menos que não esteja usando a camiseta combinando. Lembrei de um jantar, meses atrás. Só eu, Gray e nossos pais. Alguém comentou sobre uma possível reunião. Acendi um cigarro e disse que seria incrível. Até me ofereci para ajudar, sugeri fazer o evento na minha casa. Gray riu. Ninguém tá muito afim disso este ano. Minha mãe concordou. Dá muito trabalho. Eles olharam nos meus olhos, e mentiram. E então planejaram tudo, de qualquer jeito. Na minha casa. Sem mim. Eles não sabiam que eu voltaria mais cedo. Eles iam desejar que eu não tivesse voltado. Existe uma palavra que me acompanha desde que nasci. Como um crachá que me deram e eu nunca aceitei usar. Essa palavra é decepção. Não dramática. Não rebelde. Só, decepcionante. Eu não fiz escândalo. Não fui reprovada na escola. Nunca fui presa, não entrei para nenhuma seita, nunca bati um carro. Eu só não consegui ser o que eles esperavam que eu fosse. Que, pelo que consegui entender, era uma segunda versão do meu irmão ou nenhum filho. Quando éramos crianças, ninguém nunca disse com todas as letras que não queriam um segundo filho. Mas também não precisava. A energia era clara, impossível de ignorar. Eu era o erro da família. Uma edição limitada. Não planejada, fora de equilíbrio e, tragicamente, uma menina. Aparentemente, se fosse para ter um segundo filho, teria que ser outro menino porque o Gray precisava de um parceiro de brincadeiras. E, claro, porque meninos se entendem melhor. Ouvi isso uma vez quando tinha 7 anos. Nem lembro quem falou, talvez alguma tia. Mas ficou. Ninguém jamais me disse diretamente que eu nasci errada. Mas eu entendi, no jeito que minha mãe suspirava quando eu pedia uma boneca em vez de um caminhão de brinquedo. No jeito que meu pai pausava quando alguém perguntava se eles já tinham terminado de ter filhos, como se ele não soubesse como descrever o acidente que eu fui. Eu percebia no tom com que meu irmão me apresentava como sua irmã, com a mesma entonação de quem diz, peguei uma intoxicação alimentar. E se nascer foi o erro número 1, todo o resto depois disso só seguiu o mesmo padrão. Eu gostava das coisas erradas. Lia demais. Não gostava de matemática. Gostava de anatomia e biologia, queria entender como o corpo funcionava. Não porque eu quisesse virar cirurgião que talvez os tivesse impressionado, mas porque eu queria ajudar as pessoas a voltarem a se movimentar depois de quebrarem alguma coisa. Errado de novo. Eu tinha os amigos errados. Crianças quietas, artísticas, que não jogavam em times escolares nem faziam parte do clube de debates. Gray uma vez disse que eu atraía gente estranha. Meus pais riram. Na época, eu ri também. Eu tinha 12 anos. Gray, por outro lado, era tudo o que eles queriam. Inteligente. Seguro. Competitivo. Ele ganhava prêmios como se fosse um emprego em tempo integral. Praticava esportes, tirava as melhores notas, foi para uma faculdade de prestígio e se formou em direito, assunto que ele adorava jogar na conversa sempre que eu dizia que estava cansada. Cansada? Tenta passar a noite escrevendo um ensaio sobre direito constitucional. Enquanto isso, eu estava ajudando alguém a reaprender a andar depois de uma cirurgia na coluna. Gray. Não importava. Ele era o filho de ouro. Eu era filha por acidente com opiniões inconvenientes e zero glamour profissional. Mais tarde, quando escolhi fisioterapia, os comentários vieram rápidos e sutis. Ah, então não é médica de verdade. Mas ainda assim, que ótimo. É bom ter uma alternativa. Acho que é tipo uma massagem terapêutica, né? Para deixar claro, não, nem de longe. Me formei com honras. Ninguém foi à cerimônia. Gray tinha uma reunião, e meus pais disseram que já tinham passado por essa coisa de formatura uma vez. Comprei minha própria casa 2 anos depois. Passei anos juntando a entrada enquanto ainda pagava o financiamento estudantil. Quando liguei para contar para minha mãe, ela não disse um parabéns. Ela disse: tem certeza de que consegue pagar por algo tão grande? Aquela casa se tornou minha única pequena vitória. Meu lugar, minhas regras. Pelo menos era isso que eu pensava.
Enquanto isso, Grace casou com Amara, que era adorável de um jeito assustadoramente eficiente. Tiveram um filho. Depois outro. Minha mãe chorou quando o segundo nasceu, não de emoção, mas de alívio por ser menino. A esposa do Gray entrou no grupo de mensagens da família antes de mim. Mesmo assim, eu aparecia. Eu ajudava. Quando meu pai machucou as costas, fui até lá com bolsas térmicas. Quando minha mãe torceu o joelho, ajustei o suporte e ensinei os exercícios. Quando o tio Dom não conseguiu mais ficar sentado na igreja, tratei da ciática dele. Primos, sogros, vizinhos, sobrinhas. Se alguém estava com dor e o plano de saúde não cobria sessões suficientes, eu recebia a ligação. Quase nunca ouvia um obrigado. Nunca recebi pagamento. Gray, é claro, tinha responsabilidades de verdade. Um trabalho estressante, hipoteca, uma família. Jogava partidas de softball destruidoras nos fins de semana e, mesmo assim, era o cara que sempre aparecia mesmo que só levasse um fardo de cerveja e falasse de imposto de renda. Uma vez ele distendeu um músculo no treino e eu cuidei do ombro dele toda semana por mais de um mês. Ele disse: "Você é muito boa nisso." Como se eu não tivesse passado 6 anos estudando para conseguir meu registro. Eu queria poder dizer que cheguei ao meu limite. Que me levantei, dei um basta e nunca mais me ofereci para nada. Mas a verdade é que não. Eu continuei ajudando. Porque eram família. Porque era mais fácil do que discutir. Porque, no fundo, parecia que, se eu deixasse de ser útil, eu simplesmente deixaria de existir. E então chegou o jantar. Só nós 4. Eu, Gray, mãe e pai. Nada demais. Frango grelhado, salada, conversa leve e educada. Em algum momento, entre recolher os pratos e servir a sobremesa, meu pai soltou: "A gente devia mesmo fazer uma grande reunião de família um dia desses." Lembro de acender um cigarro. Isso seria incrível, eu disse. Me ofereci para ajudar a organizar. Falei que podia ser na minha casa. Agora eu tinha espaço. Gray riu. Mas não este ano. Muita coisa acontecendo. Minha mãe assentiu com a cabeça, como se aquilo encerrasse o assunto. Ninguém tem energia para isso agora. E eu deixei para lá. Algumas semanas depois, perguntei de novo, casual, por mensagem: "Alguma novidade daquela ideia da reunião?" Minha mãe respondeu: "Não, não deu em nada. Talvez no verão que vem." E eu acreditei. Claro que sim. Porque, mesmo quando você já está acostumada a se decepcionar, nunca espera que as pessoas que te criaram mintam na sua cara. Mas foi exatamente isso que fizeram. Enquanto eu ajudava os pais dos outros a andarem de novo, os meus estavam organizando uma festa com 92 pessoas. Na minha casa. Sem mim. Com camiseta combinando e tudo. No começo, eu nem sabia por que fui embora. Quer dizer, eu tinha pelo menos uma dúzia de opções mais teatrais disponíveis naquele momento. Eu poderia ter marchado direto até o quintal, rasgado aquele banner "Família significa para sempre" e usado para enforcar alguém com DNA compatível. Eu poderia ter entrado gritando tão alto que talharia o molho. Poderia até ter chamado a polícia tecnicamente, era minha casa. Mas, em vez disso, eu fui embora dirigindo. Como uma covarde. Ou talvez como alguém que não confiava que sua própria voz fosse aguentar. Eu não queria chorar na frente deles. Essa era a verdade. Eu não queria me ouvir perguntando: por que eu não fui convidada? E ver eles darem de ombros. Ou pior, rirem. Eu não queria ver os olhos deles fugindo dos meus, fingindo que eu estava exagerando. Eu não queria dar isso a eles. Eles já tinham levado todo o resto. Então, sim. Eu fui embora. Dirigi até encontrar um hotel barato com lençóis limpos e sem perguntas. Fiz o check-in, tomei um banho tão quente que poderia derreter cimento, e depois me enrolei nas cobertas com os joelhos no peito, como um clichê humano. Tentei dormir antes que meu peito afundasse. Spoiler, não dormi. Mas sobrevivi à noite. Por pouco.
graças a uma mastigação raivosa de amendoins velhos da máquina de snacks e a uma mensagem absurdamente sarcástica que digitei e nunca enviei. Na manhã seguinte, fiz o check-out. Não porque eu tivesse mudado de ideia, mas porque minha mala ainda estava no porta-malas. Minha escova de dentes estava em algum lugar embaixo do banco do carro. E porque aquela casa ainda era minha. Eles já tinham me apagado da festa. Eu não ia deixar que me apagassem da minha própria vida também. Quando cheguei em casa, tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Almofadas fofas, bancadas limpas, meu cobertor dobrado com cuidado demais sobre o braço do sofá como se alguém tivesse pesquisado no Google como desfazer a cena de um crime. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, não teria acreditado. Deixei as chaves caírem na tigela da entrada, tirei os sapatos e me sentei à mesa da cozinha como um fantasma dentro da minha própria vida. Então abri o notebook e entrei no app do banco. Desde que comecei a trabalhar em tempo integral, eu enviava $300 por mês para os meus pais. Gray nem sonhava com isso. Eles nunca me pediram abertamente, claro, mas depois que tirei o registro profissional, começaram a aparecer muitos comentários aleatórios sobre como os alimentos estavam caros, como estavam passando por um momento complicado, que qualquer ajuda era bem-vinda. Agiram como se fosse algo temporário. Mas, de alguma forma, virou costume. Não mais. Um clique. Transferência cancelada. Depois, abri minha agenda de pacientes. Comecei a fazer a faxina de verdade. Acompanhamento com o pai excluído. Check-in da facite plantar da tia Lorna cancelado. O primo que vivia com dor na canela e me mandava mensagem como se eu tivesse plantão gratuito de emergência a Deus. E então apareceu Gray. Segunda-feira, 10 horas. Avaliação rápida de mobilidade do ombro, antes do grande jogo. Delete. Às 22h04, meu celular acendeu. Gray. Nem suspirei. Só respondi. Ei, você cancelou minha sessão? Sim. Por quê? Tô ocupada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ocupada? Como assim? É só um ajuste rápido. Meu jogo é amanhã, lembra? Lembro. Então, você sabe como meu ombro tá. Eu preciso. Tenho certeza de que você pode achar outra pessoa. Ou se alongar. Sei lá. Você tá brincando. Não disse eu, me recostando na cadeira. Só tô ocupada. Houve aquela pausa. O tipo de silêncio incômodo de quem percebe que perdeu alguma coisa importante, mas ainda não sabe o que e você não vai entregar a resposta. Você poderia, ele disse, hesitante. Com certeza respondi. Ficamos nesse impasse estranho por mais alguns segundos, até eu desligar. 1 hora depois, minha mãe ligou. Ela não mencionou a festa. Nenhuma vez. Falou sobre o tempo, sobre como o Gray estava estressado por causa do torneio, sobre as reprises daquele programa de reforma de casa que ela adorava. Eu escutei. Perguntei como tinha sido a semana. Ah, nada de especial, disse ela. Ficamos em casa. Quase ri. Quase. Mas só disse tá bom e deixei ela ir. Na manhã seguinte, o telefone tocou de novo. Gray. Dessa vez, ele não soava convencido. Nem casual. Soava como alguém tentando manter a voz firme enquanto tudo dentro dele doía. Você tá em casa? Ele perguntou. Por quê? Tô passando aí. Tô trabalhando. Por favor, ele disse. Acho que estraguei alguma coisa. Não consigo levantar meu braço direito e minhas costas estão começando a doer. Não consigo nem segurar meu filho agora. Mara está surtando. Que pena. Ele ficou em silêncio por um momento. Você está falando sério que não vai me ajudar? Não estou disponível. Outra pausa. Então, aconteceu alguma coisa? Eu não respondi. Ele soltou o ar como se aquilo tivesse lhe custado muito. Isso é por causa da festa? Se você estiver chateada, apenas diga. Eu continuei em silêncio. Ele insistiu.
Disse que iam me contar depois, que era para ser uma brincadeira, então ninguém falou nada. Foi ideia da Mara no começo, ele deixou escapar. Ok, foi uma ideia idiota, mas aí a mamãe se envolveu e virou uma coisa. E honestamente, pensamos que talvez você aparecesse e fosse engraçado. Tipo uma surpresa. Eu deixei o silêncio pairar. Pude ouvi-lo desconfortável do outro lado da linha, tentando se justificar. Por fim, ele perguntou: Você sabia? Tomei um gole do meu café. Não faço ideia do que você está falando. E foi só isso. Não acrescentei mais nada. Ele continuou esperando, buscando alguma reação, como se eu fosse finalmente explodir, chorar, ou perguntar por que fizeram aquilo comigo. Mas não fiz. Eventualmente, ele desligou. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou novamente. Disse que Gray estava gritando de dor e que não era justo eu punir a família inteira só porque sou sensível. Eu disse: estou ocupada, e desliguei. No dia seguinte, recebi uma mensagem do meu tio Dennis, o único com um pouco de consciência, ou pelo menos um filtro funcional. Ele disse que simplesmente presumiu que eu não iria, que não sabia que eu não tinha sido convidada. Achei estranho você não estar lá. Seu nome não estava na lista. Só queria que você soubesse que eu percebi. Ele até encaminhou o convite. 92 nomes. O meu não estava lá. Fiquei encarando aquele número como se ele pudesse me dar alguma explicação. Não deu. Mesmo assim, salvei o e-mail. Não respondi. Não atendi às ligações deles. Também não os bloqueei ainda não. E não era por vingança, de verdade. Era só espaço. Claramente, eles queriam espaço. Eu só estava oferecendo. Não contei as chamadas perdidas até meu celular parar de registrar novas. A contagem final foi 105. Não atendi nenhuma. Gray mandava mensagens 3 vezes por dia na primeira semana. Dizia que o ombro estava piorando, que as costas estavam pegando fogo, que ele nem conseguia dormir. Uma mensagem dizia: não consigo levantar o Owen de jeito nenhum. A Mara tá furiosa. Outra dizia: não acredito que você está sendo tão mesquinha. Claro que acredita, pensei. Você só não achava que eu tinha essa habilidade. Na segunda semana, as mensagens dele ficaram mais longas, mais desesperadas. Ele finalmente começou a consultar outro fisioterapeuta que cobrava dinheiro de verdade, que não respondia mensagens fora do horário e que definitivamente não oferecia agulhamento seco de graça. Aparentemente, pagar $11.140 por sessão era um absurdo. Tadinho. Talvez tivesse que vender um de seus relógios de golfe. Ou, Deus me livre, mexer no portfólio de ações. Minha mãe começou a ligar a cada 2 dias. Quando eu não atendia, ela deixava mensagens de voz longas, cheias de indignação. Eu simplesmente não entendo como você pode virar as costas para sua família desse jeito. Sempre estivemos aqui para você. Você já, dizia uma das mensagens. Gray está em agonia, querida. Você está punindo ele por causa de uma piada. Que tipo de pessoa guarda tanto rancor? Alguém que já não é mais usada, pensei. E o joelho do seu pai está doendo de novo. Não estamos pedindo que você trabalhe de graça. Só nos ajude um pouquinho, tá? Como sempre fiz, silenciosamente, com gratidão, invisivelmente. Então, as mensagens de voz pararam e eles apareceram. Vi o carro primeiro, estacionado torto na frente da minha garagem, como se tivessem parado no meio do caminho, ainda decidindo se aquilo era uma boa ideia. Meus pais estavam na varanda, com a postura de missionários vendendo culpa. Mamãe segurava uma sacola de lona como se fosse uma oferenda de paz. Papai usava aquela jaqueta que só vestia quando queria parecer razoável. Abri a porta. Oi, disse minha mãe, com um sorriso forçado e um carinho ainda mais forçado. Podemos entrar? Não. O sorriso dela se esticou como se fosse colado com fita. Papai pigarreou. Só queremos conversar. Você está falando? Eles ficaram ali parados, como se esperassem que eu recuasse. Eu não fiz isso. Tenho certeza de que você percebeu, papai disse, finalmente, referindo-se à transferência.
Ela não foi feita. Normalmente é isso que acontece quando é cancelada, respondi. Bem, estávamos nos perguntando se foi um engano, ele falou com cuidado. Você sempre ajudou. E sua mãe e eu agora temos uma renda fixa. Tem sido um pouco cansativo. Talvez o Gray devesse ajudar então, eu disse. Eles não responderam. Deixei o silêncio crescer, pesado, cortante. Ele tem 2 filhos, uma esposa dedicada, um salário de 6 dígitos, nenhuma dívida estudantil e uma cozinha totalmente reformada. E sou eu quem paga as suas contas? Não diga assim, ela rebateu. Você faz parecer que está sendo explorada. Inclinei a cabeça. Não é exatamente isso. Os olhos dela se estreitaram. Esse não é você. Você não é tão fria. Sou sim, respondi simplesmente. Você só gostava mais de mim quando eu estava exausta, calada e útil. Ela ajeitou a sacola no braço como se tivesse esquecido que a estava segurando. Então é isso? Você está nos cortando? Estou cortando a versão de mim que deixou isso acontecer. Papai suspirou. Você está sendo emotiva. Não, eu disse, com um leve sorriso. Estou sendo racional. Eles não entenderam. Claro que não. Ficaram ali, piscando, como se alguém tivesse desligado a única tomada que os alimentava. Eu não bati a porta. Só fechei com cuidado. Eles não bateram mais. Nas semanas seguintes, as mensagens diminuíram. As atualizações do Gray ficaram amargas. Esse novo terapeuta é horrível. Nem faz agulhamento seco. Desisti. Meus ombros ficaram destruídos. Você venceu. Eu não respondi. Um dos meus primos me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, só estava ocupada. Ele respondeu com um emoji de joinha. Nada mais. Aparentemente, os canais de fofoca da família estavam a todo vapor. Comecei a receber curtidas estranhamente passivo-agressivas nas minhas histórias do Instagram de pessoas com quem eu não falava há anos. Uma tia postou uma citação sobre perdão sem marcar ninguém. Sutil. Meu pai mandou uma mensagem uma vez. Disse que estavam pensando em vender a casa e se mudar para um lugar menor. Não estou pedindo dinheiro, não diretamente. Só deixando a informação disponível. Uma semana depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz dizendo que Gray não viria mais para o jantar de domingo. As contas da terapia estavam consumindo as economias deles. Ele parecia cansado, não triste, apenas desgastado pela percepção de que Gray nunca assumiria o trabalho que eu fazia em silêncio. Por fim, ela também parou de ligar. E então algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a me procurar, não para me pressionar, mas para se desculpar. Tudo começou com uma mensagem da minha prima Laci. Ela não é dramática, nem do tipo que se envolve em nada, a menos que isso afete diretamente suas playlists do Spotify. Ei, é verdade que você não foi convidada para a reunião na sua própria casa? Isso é honestamente nojento. Desculpe, eu não fazia ideia. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de digitar, sim, é verdade. Ela não tentou explicar. Eu só escrevi, você merecia algo melhor. Eles te devem muito mais do que um pedido de desculpas. Depois disso, foi como se uma rachadura tivesse surgido na árvore genealógica. A tia Jasmine me mandou a próxima mensagem, dizendo que pensou que eu estava viajando quando não apareci, e que se sentiu mal ao descobrir a verdade. Meu primo Anthony admitiu que simplesmente presumiu que eu estava lá dentro ajudando com alguma coisa e agora se sentia um idiota. Uma pessoa que eu ainda não conheço encaminhou uma captura de tela de um bate-papo de grupo familiar. Gray escreveu que era apenas uma coisa casual. De qualquer forma, não achávamos que ela iria querer vir. Meio engraçado. E abaixo disso, alguém respondeu, cara, foi na casa dela. De repente, as pessoas começaram a escolher lados e não o dele. Alguns parentes ligaram, não para me culpar, mas para se desculpar genuinamente. Um deles disse, se alguém tivesse feito isso comigo, eu teria queimado a faixa e as camisetas. Outro disse, sinceramente, faz sentido agora. Você sempre fez mais por todos. Não foi uma revolução.
Ninguém pichou a garagem dos meus pais com vergonha. Mas a mudança foi real. Os convites que costumavam ir para eles agora vinham diretamente para mim. Alguns primos pararam de responder às mensagens do grupo da minha mãe. Alguns até disseram que reconsideraram visitar o país durante os feriados. Aparentemente, a culpa é contagiosa quando muitas pessoas admitem que estavam fazendo vista grossa. E Gray ficou quieto, sem falar no rádio. Talvez porque o novo terapeuta cobre taxa de cancelamento. Talvez porque ser a criança de ouro não tenha o mesmo impacto quando as pessoas param de bater palmas. Um parente que fazia sessões de fisioterapia há anos finalmente me enviou uma mensagem dizendo: se você abrir um consultório particular, quero ser seu primeiro cliente pagante. Eu respondi: obrigada. Estou com a agenda lotada agora. E foi isso. Sem discursos, sem colapsos, sem um momento de reconciliação em que alguém finalmente enxergasse meu valor no jantar de domingo. Apenas uma mudança silenciosa. Apenas pessoas me mostrando, nas pequenas coisas, que finalmente entenderam. E, pela primeira vez, não precisei me explicar. Já faz um ano. Não tenho mais contato com meus pais, que estão em um silêncio total. Sem ligações, sem mensagens, nada. Ouvi rumores de que eles finalmente venderam a casa e se mudaram para um lugar menor. Aparentemente, a renda fixa deles ficou muito mais apertada depois que minhas doações mensais de $300 pararam. Gray, previsivelmente, não se envolveu. Ocupado demais financiando seus fins de semana de golfe e massagens nos ombros com alguém que cobra o preço cheio. Enquanto isso, nunca estive tão em paz. Ainda não dou terapia de graça para ninguém. E o engraçado é que as pessoas me respeitam mais por isso. Agora sou convidada para eventos. Primos fazem check-in comigo e me incluem nos planos de aniversário. As pessoas dizem coisas como: sentimos sua falta no ano passado, e desta vez querem dizer isso. É silencioso, sólido e meu. Chega de implorar por espaço em uma mesa que ajudei a construir. Mas às vezes me pergunto: será que eu estava certa em não confrontá-los naquele dia? Será que foi errado simplesmente ir embora? Ou será que essa era a única forma de eles me ouvirem? Me conte nos comentários.